Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos, membros do corpo docente da PUC São Paulo, alunos também desta instituição e de outras, convidados de outras religiões, também aos professores Salvador e Gabriel Frade da Faculdade Claretiana de Teologia, a todos aqueles que participam e, em especial, aqueles que nos acompanham online pela TV PUC. Damos início à solenidade do ato acadêmico da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo, que tem como tema a perspectiva de diálogo ecumênico e interreligioso, 50 anos do Decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo e da Declaração Nostra Aetate sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs. Neste momento, cantaremos, juntamente com os alunos do segundo ano de Teologia, um canto para iniciarmos este ato acadêmico. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não troquei. As vidas eu tiver, eu lhes darei. Aos dia de sombra, não cuidar e o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, eu vi o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver um pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Passamos à composição da mesa. Para compor a mesa, convidamos o reverendíssimo senhor diretor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo, Padre Valeriano dos Santos Costa. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão Episcopal Pastoral de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e bispo diocesano de Barra do Piraí, Volta Redonda, Dom Francisco Biazin. O reverendíssimo senhor rabino da comunidade Shalom de São Paulo, Yonatan Shevik Sabá. O eminentíssimo senhor
arcebispo metropolitano da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina no Brasil, Dom Damasquinos Mansur. O eminentíssimo senhor cardeal arcebispo de São Paulo e grão-chanceler da Pontifícia Universidade de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Nosso convidado de honra, o eminentíssimo senhor presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, cardeal Kurt Koch. Para fazer a tradução simultânea, convidamos também à mesa, professor desta casa, o reverendíssimo senhor Matias Grenzer. Passamos a palavra ao Padre Valeriano dos Santos Costa, diretor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo, o qual fará a saudação inicial e a acolhida dos convidados. Bom dia a todos. A minha função aqui, como foi dito, em nome da PUC de São Paulo, da Universidade Católica de São Paulo, da nossa Faculdade de Teologia, que é uma das 9 faculdades da PUC de São Paulo, acolher todos aqui presentes, especialmente aqueles que nos honram com a sua presença aqui na mesa, Dom Francisco Biazin, bispo de Barra do Piraí, Volta Redonda, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso na CNBB, o rabino Jonathan, eu não sei direito, mais ou menos, que nos honra muito com a sua presença, é parte essencial desse encontro, desse ato acadêmico. Dom Damasquinos Mansur, arcebispo metropolitano de São Paulo, é a catedral que nós vamos visitar como turma de liturgia. O eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é o grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e o nosso querido e honrado convidado, eminentíssimo, reverendíssimo, o cardeal Dom Kurt Koch, que é o presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos e da Comissão Católico do Diálogo Católico Judaico da Santa Sé. Especialmente ao Senhor, quero encerrar dizendo o quanto a nossa faculdade e a nossa universidade se sente honrada com a sua presença e o quanto o Senhor traz para a formação teológica e também pastoral dos nossos estudantes com a sua presença aqui. Muito obrigado, desde já. Nascido na Itália, foi missionário fidei donum no Brasil, tendo trabalhado nas dioceses de Petrópolis, Duque de Caxias e Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. Exercendo as funções de pároco, diretor espiritual do seminário, coordenador diocesano de pastoral, vigário-geral e administrador diocesano. Ordenado bispo para a Diocese de Pesqueira, Pernambuco, de 2003 a 2011, quando foi nomeado bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda.
É presidente da Comissão Episcopal Pastoral de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB, desde maio de 2000, e membro do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Com a palavra, Dom Francisco Biazin, presidente da Comissão Episcopal Pastoral, Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB, o qual fará um panorama do diálogo no Brasil nos dias atuais. Eminência Reverendíssima Cardeal Kurt Koch, Eminência Reverendíssima Dom Odilo Pedro Scherer, Excelência Reverendíssima Dom Damasquino Mansur, prezado irmão Jonathan, caríssimo diretor da Faculdade de Teologia, Padre Valeriano dos Santos Costa. Não há dúvida que se para toda a Igreja o Concílio Vaticano II deu um grande impulso ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso, para a Igreja Católica no Brasil, ele resultou num marco fundante de toda a caminhada ecumênica e de encontro fraterno com várias religiões. Aqui no Brasil, o ecumenismo tinha uma forte conotação protestante. E até o início dos anos 70, poderíamos dizer que havia encontros e diálogos ecumênicos interprotestantes. Seja a nível... Primeiro sinal concreto, a CNBB deu na 10ª Assembleia Geral da entidade, em 1969, quando foi sugerido convidar os nossos irmãos ortodoxos e evangélicos para as conferências sobre secularização, dando assim um cunho ecumênico à Assembleia. Os bispos mais sensíveis ao ecumenismo, que fizeram propostas concretas na Assembleia, foram Dom Paulo Evaristo Arns e Dom Aloysio Lorscheider. A partir daí, se multiplicaram encontros, simpósios e iniciativas práticas no sentido de favorecer a colaboração fraterna para enfrentar problemas comuns apresentados pela injustiça social e os desrespeito aos direitos humanos que pesavam sobre a população brasileira no contexto de exceção da ditadura militar. Constatamos que o mundo de hoje é cada vez mais religiosamente plural. Isto vale também para o Brasil. Nosso país foi historicamente identificado como um país católico romano. Contudo, é sempre bom lembrar que já havia religiões indígenas muito antes da chegada dos portugueses. Com o sistema escravagista vieram expressões religiosas africanas, que posteriormente se configuraram como religiões afro-brasileiras. A partir do século XIX, por meio da imigração europeia, chegaram novas expressões evangélicas do cristianismo que vieram a se constituir como igrejas. A chegada dos missionários estadunidenses deu origem às igrejas de missão anglicana, congregacional, presbiteriana, metodista, batista. Ao lutarem por sua cidadania plena, desafiaram a equação entre ser brasileiro e ser católico. Em 1980, foi estabelecida, sob forte influência positivista e liberal, a plena liberdade religiosa na República Brasileira, abolindo o status de igreja oficial. No início do século XX, desponta o pentecostalismo, que terá uma segunda forte onda nos anos 1950 e uma terceira nos anos 1970, com o surgimento do neopentecostalismo brasileiro. O censo populacional de 2010 mostrou uma crescente diversidade religiosa no país. Houve declínio de pertença às igrejas tradicionais, sobretudo o catolicismo. Crescimento do número dos assim denominados evangélicos, mormente pentecostais. Aumento de pessoas que se identificam como sem religião. Constata-se um processo de pentecostalização em muitas igrejas históricas,
com os variados movimentos carismáticos. É importante e bem significativa a presença do judaísmo, do islamismo, de religiões de tradição oriental, assim como a presença do espiritismo e das religiões afro-brasileiras. O pluralismo religioso brasileiro exige conhecimento mútuo e respeito e a convivência pacífica e a cooperação para garantir a cidadania e a liberdade religiosa de todos. No meio deste mundo plural, é claro que trabalhar no ecumenismo e no diálogo interreligioso exige uma constante mudança de horizontes. A Comissão Episcopal Pastoral de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, nestes anos, vem desenvolvendo um papel dentro da Igreja Católica de estímulo, de abertura, de respeito e de enriquecimento mútuo entre as várias igrejas e entre as religiões. Eu gostaria apenas de apresentar algumas características destes diálogos. Temos diálogos bilaterais com as igrejas. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A semana retrasada, fizemos um seminário em São Leopoldo, onde o texto base foi o texto assinado pelo presidente do Pontifício Conselho, aqui presente, Cardeal Kurt, e o presidente da Igreja Luterana, me foge o nome, da Igreja Luterana Mundial, o presidente da Igreja Luterana Mundial, que tem como título Do Conflito à Comunhão, um texto que foi traduzido para o português e que eu aconselho a todos de ler, em coedição das edições Sinodal e da CNBB. No meu modesto ponto de ver, trata-se de uma nova eclesiologia, trata-se de uma nova abordagem da reflexão teológica e ecumênica diante da celebração dos 500 anos do início da Reforma. Temos diálogo bilateral com a Igreja Anglicana, com a Igreja Presbiteriana Unida. Temos diálogos fecundos com a Igreja Ortodoxa, sobretudo através da Casa da Reconciliação, e aqui quero nomear o Padre Bison como um grande promotor deste diálogo. No diálogo interreligioso, iniciamos um trabalho muito profícuo, muito fecundo, com algumas religiões. O islamismo, a própria comunidade judaica, o candomblé, algumas religiões orientais, para a formação do Conselho Nacional das Religiões, algo parecido com o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a fim de podermos interloquir com a sociedade brasileira e com o governo, de forma independente, autônoma e característica de cada religião e valores comuns que temos a apresentar e, em certos casos, a defender. Temos diálogo bilateral com o candomblé e algumas religiões que vieram algumas religiões da cultura indígena. Fizemos um seminário muito interessante em Porto Velho com representantes de religiões tradicionais. A gente gostaria também de apresentar aquilo que no ano passado, de maneira muito especial, nós vivenciamos, promovido pela Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, em ocasião dos 50 anos do Decreto Conciliar e Nostra Aetate e da Unitatis Redintegratio, em parceria
com as comissões episcopais para o laicato e para a ação missionária, realizamos um simpósio sobre ecumenismo e missão, na qual abordamos a relação entre Bíblia e missão, e entre missão e ecumenismo, na perspectiva de abrir novos horizontes e caminhos para uma ação ecumênica mais eficaz, fruto do testemunho de unidade entre as igrejas cristãs. Realizamos um simpósio interreligioso aqui nesta sede, de 26 a 28 de outubro do ano passado, onde contamos com a presença de aproximadamente 200 participantes, membros de tradições religiosas do judaísmo, cristianismo, islamismo e candomblé. Como documento final, os participantes do simpósio aderiram à Carta das Religiões sobre o Cuidado da Terra, já publicada pela Coalizão Ecumênica e Interreligiosa, Religiões por Direitos, durante a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro, acrescentando alguns compromissos específicos que foram assumidos como fruto do próprio simpósio. A nova realidade que desafia o ecumenismo é o neopentecostalismo. Neste sentido, a comissão participou e incentivou uma iniciativa chamada Em Cristos, cuja sigla significa Encontro de Cristãos na busca da unidade e da santidade. Trata-se de uma bela e profunda experiência de unidade no diálogo e na convivência de irmãos e irmãs de várias igrejas e comunidades eclesiais que pertencem ou se inspiram a movimentos neopentecostais. Por fim, a gente gostaria de lembrar que, a partir do ano de 2013, foi pensada e lançada com o objetivo de contribuir para a formação, o diálogo e para a informação sobre várias iniciativas, eventos e experiências no campo ecumênico e interreligioso no nosso país, a revista Caminhos de Diálogo. A revista, por enquanto, é semestral, editada em parceria com a ANEC. Vem ganhando boa acolhida em vários institutos, universidades teológicas e comunidades eclesiais. Tem se tornado um bom instrumento para incentivar a unidade dos cristãos, o diálogo e a cooperação entre as religiões e a cultura do encontro para a construção da paz. Os senhores que compõem a mesa têm 2 números desta revista, o número 2 e o número 4. E aqui temos à disposição mais ou menos umas 20 revistas, foi aquilo que conseguimos trazer também pelo peso, para que seja distribuída entre os participantes. Muito obrigado. Passamos a palavra ao reverendíssimo senhor Yonatan Shevik Sabá, rabino da comunidade Shalom de São Paulo. A palavra rabino vem da palavra aramaica Rav, que quer dizer mestre. E eu gostaria justamente de começar falando, quando alguém começa a falar e tem mestres a seus lados, falar Birshut Arabanim, com a licença dos mestres que tenho aqui o prazer de ter comigo neste momento. Bom dia a todos. Antes de começar a expor minha perspectiva sobre o diálogo ecumênico e interreligioso, 50 anos, o Decreto Unitatis Redintegratoria e da Declaração Nostra Aetate, ou neste caso, como representante do judaísmo, a visão judaica sobre o diálogo interreligioso, gostaria de começar estas palavras que seguramente darão a entender minha visão sobre a importância desta declaração, assim como a importância do diálogo interreligioso, falando Inei matov umanaim shevet achim gam yachad. Veja quão bom e prazeroso é
para os irmãos viver juntos e unidos. Estas palavras do primeiro versículo do Salmo 133 descreve o que sinto por estar aqui hoje. Descreve a importância de comemorarmos os 50 anos deste Decreto Unitatis e da Declaração Nostra Aetate, mas, sobretudo, declara o objetivo que deve ter o diálogo interreligioso de que se cumpram as palavras ditas pelo salmista neste salmo. Iniciei-me no diálogo interreligioso desde cedo, sem querer e de forma casual. Como meu sotaque deve me delatar, devem ter notado que não sou brasileiro, sou chileno, estou no Brasil há 2 anos e meio. Gostaria de contar-lhes uma experiência vivida na minha infância. Em Santiago, onde vivia, tinha vizinhos com os quais me criei, passei parte da minha infância e compartilhei brincadeiras e muitas experiências. Realmente criamos uma amizade muito grande e especial. Meus vizinhos vinham de uma família católica tradicionalista. Imagino que por seu nome, a família era bastante tradicional. Eram 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens. As mulheres todas tinham o primeiro nome Maria. Os rapazes, José e João Paulo. José era com quem eu me dava mais. Não tenho dúvidas de que minha família e eu fomos os primeiros judeus que eles conheceram. E por outro lado, eu mesmo, conhecendo católicos, não tinha muito contato com o mundo católico. Crescemos, brincamos e compartilhamos belos momentos, sempre com um admirável respeito um pela crença do outro. Eles adoravam saber coisas sobre o judaísmo e eu gostava de saber sobre o cristianismo. Eles sabiam que todas as sextas-feiras, à noite, eu ia à sinagoga e me pediam para cantar alguma reza. E eu sabia que aos domingos pela manhã não podíamos jogar futebol porque eles iam à missa. No dia 23 de dezembro, minha mãe sempre me mandava à casa deles com presentes para toda a família de José. E em 25 de dezembro, eu sabia que brincaríamos com brinquedos novos. Foi o respeito e a vontade de conhecer nossas crenças uns dos outros que levou a que eu assistisse à confirmação de meu vizinho, que foi minha primeira visita a uma igreja. Fiquei impactado ao ouvir a palavra Jerusalém, uma palavra em hebraico ou judia. E meu vizinho foi convidado de honra em minha cerimônia de Bar Mitzvah, cerimônia que um homem ou uma mulher judeus fazem aos 13 anos, ocasião em que cumprem por vontade própria um preceito de forma pública. Até lhe ensinei rezas e canções que fazíamos na sinagoga para que ele praticasse. Com o tempo, eu mudei de casa e de estudos, a nossa vida se separaram. Mas tivemos um reencontro em Jerusalém, nada mais, nada menos. Quando eu completava meus estudos rabínicos e ele estava passeando por lá com sua noiva. Quando nos encontramos, nós nos abraçamos, olhamos um para os outros e nós dois dizemos: não é por acaso que depois de tanto tempo sem nos ver, nos reencontremos nesta cidade. Neste meio tempo em que deixei de ver meu vizinho até o encontro de que acabo de falar, tive a sorte de ter durante meus estudos rabínicos uma matéria muito especial, das que mais gostei durante meus estudos: religiões comparadas. O rabino Marshall T. Meyer, de abençoada lembrança, fundador do Seminário Rabínico Latino-Americano, a casa de estudos onde estudei para minha formação rabínica, foi um homem sempre aberto ao diálogo interreligioso e um incansável lutador pelos direitos humanos, sobretudo contra a última ditadura militar da Argentina. Dizia que não podíamos ser rabinos sem sequer conhecer sobre as outras religiões, ou pelo menos sobre as outras 2 religiões monoteístas. Por isto, tive a sorte, em religiões comparadas, de ter curso com um imã que foi quem nos ensinou sobre o Islã
e estudei com um grande padre argentino sobre catolicismo. Esse padre, a quem tive a sorte de conhecer, me ensinou que tanto o judaísmo quanto o catolicismo deviam crer e transmitir duas coisas: o amor ao próximo e a comunicação com Deus por meio da oração. A modéstia, a humildade e o carinho com que esse padre nos ensinava me marcaram muito, tanto que poderia considerá-lo como um de meus mestres, como um rabino a mais. Hoje, esse padre, a quem conheci como Padre Jorge, não vive na Argentina, vive em Roma e o chamam de Papa Francisco. O diálogo interreligioso e a declaração Nostra Aetate é a chave para a coexistência de todas as religiões. Foi um passo à frente da Igreja para uma visão mais ampla sobre a espiritualidade da humanidade. Todas as religiões, de maneira bem interpretadas, pregam o amor entre os seres humanos, pregam fazer deste mundo um mundo melhor, baseado no amor, na justiça e na paz. Todas as religiões pregam a fé em Deus, a crença em um ser supremo, Ribono Shel Olam, como chama meu avô, um patrão do universo. O diálogo interreligioso tem que nos levar a propagar um mundo de amor, de unidade, de paz e o caminho para as boas ações. O diálogo interreligioso é fundamental para fazer-nos entender que diferentes formas de pensar, de crença, podem coexistir, que de nossas diferenças podemos aprender uns dos outros, que o estudo de nossas fontes tem que nos tornar seres humanos melhores, pessoas de bem. O mundo enfrenta hoje uma ameaça terrível, tal qual são o fundamentalismo e o extremismo. Neste ponto, tanto o fundamentalismo quanto o extremismo não distinguem nenhuma religião. Todas as religiões se veem ameaçadas por estas formas de interpretação. Por isto, hoje, mais do que nunca, a importância do diálogo interreligioso. Por isto, hoje, mais do que nunca, a declaração Nostra Aetate, ainda que 50 anos tenham se passado desde que for formulada, hoje tem mais vigência do que nunca. É de vital importância para a humanidade que sigamos dialogando, conhecendo-nos uns aos outros, ensinando, transmitindo os profundos valores de amor e de justiça que cada uma das religiões pregam. Hoje, mais do que nunca, devemos reivindicar o diálogo entre todos os credos. Só assim acabaremos com o fundamentalismo que tanta dor causa no mundo e tanto dano causa a nossas religiões e crenças. Creio e luto pelo diálogo. Hoje, há 50 anos da declaração Nostra Aetate e como do início do diálogo interreligioso, manifesto meu total compromisso com este diálogo e creio que, como representante do judaísmo, como representante do povo do livro, do povo da palavra, me comprometo a seguir utilizando a palavra, a seguir dialogando para fazer deste mundo um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de justiça, de respeito às diferenças, e no qual aqueles que pensam diferentes são aceitos. Agradeço enormemente a possibilidade de estar aqui hoje, junto a vocês, junto a esta grande mesa. Agradeço este convite tão especial. Shalom, ubrachá, paz e bênçãos para vocês. Gostaríamos de agradecer a presença dos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, Dom Edmar Peron e Dom Carlos Lema. Passamos a palavra a Dom Damasquinos Mansur, arcebispo metropolitano da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina, no Brasil. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, saúdo Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Kurt Koch,
na pessoa que quem saúdo todos os irmãos em Cristo, senhoras e senhores. Me alegro por estar hoje com vocês, recebendo nosso ilustre visitante, o Cardeal Koch. Vindo de Roma, nos trazendo certamente as orações e bênção de Sua Santidade o Papa Francisco, que tem reverência e respeito de todos quantos o conhecem. Também agradeço aos organizadores deste encontro abençoado, no qual tenho a honra de representar uma igreja histórica e apostólica, fundada pelos príncipes dos apóstolos, os santos Pedro e Paulo, numa cidade chamada Antioquia, no qual os seguidores de Jesus Cristo foram honrados pela primeira vez como nome de cristãos, como relata o livro dos Atos dos Apóstolos. Esta igreja hoje é conhecida no Brasil como a Igreja Ortodoxa Antioquina. É todo o Oriente, do Patriarcado Ortodoxo de Antioquia e de todo o Oriente, com sede patriarcal, desde o século XIV, na cidade de Damasco, na Síria. E seus filhos desta igreja estão espalhados atualmente pelos 5 continentes. Cabe a mim a bênção de pastorear e representar esta igreja apostólica nesta terra da Santa Cruz, o Brasil, no qual contamos com milhões de fiéis imigrados do Oriente Médio e seus descendentes, vindos especialmente da Síria, Líbano e Palestina há 150 anos. A Igreja Ortodoxa Antioquina é uma das 15 igrejas ortodoxas do mundo. Todas elas têm em comum a fé e as doutrinas, com sua autoridade sinodal superior própria, independência administrativa com seu próprio governo e idioma local usando na liturgia. Sobre o movimento ecumênico, nossa igreja crê que o movimento ecumênico, tanto de nível local como mundial, é um dom do Espírito Santo, pois aproximou as igrejas umas das outras depois de séculos de afastamento e as chama a rezar, pensar e agir em comum para chegar à união desejada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O ecumenismo foi e é parte essencial da vida da Igreja Antioquina, parte de sua mensagem, especialmente no Oriente Médio, com sua efetiva participação nos organismos e eventos ecumênicos de nível mundial. Como se iniciou o movimento ecumênico no Oriente? Em 1942, teve início um movimento de jovens da Igreja Ortodoxa Antioquina. E desde então, a consciência ecumênica começou a crescer também no ambiente intelectual e nas universidades. Estes esforços foram coroados com uma declaração do Papa João XXIII, chamando todos ao ecumenismo e colocando-o como um dos temas tratados no Concílio Vaticano II. Ao mesmo tempo, o patriarca ecumênico Athenágoras I convocou reuniões preparatórias para um sínodo pan-ortodoxo, nas quais um dos principais temas foi também o movimento ecumênico.
a partir deste tempo. A Igreja Ortodoxa teve participação ativa e principal no Conselho de Igrejas do Oriente Médio, MICC, outro Conselho Oriental Ecumênico, Conselho OIC, nos Síndosmos e no Conselho Mundial de Igrejas, WCC, e que foi presidido pelo então mitropolita Ignácio Hazim, que posteriormente foi eleito patriarca da Igreja de Antioquia, e que se destacou por sua atuação na Assembleia Geral de Uppsala. Nossa igreja também participou e participa também de muitas iniciativas do diálogo interreligioso e ecumênico, tais como as igrejas orientais não calcedônias, diálogo com a igreja anglicana, atualmente infelizmente paralisado, entre teólogos ortodoxos e católicos, o qual avançou muito e chegou a um consenso sobre importantes questões e que desejamos prossiga e seja coroado com maior êxito no pontificado do Papa Francisco. Finalmente, devo destacar que o objetivo maior da participação de nossa igreja no diálogo e movimento ecumênico é dar nossa contribuição particular de sua fé e perspectivas em relação ao ser humano, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, portador da verdade divina em si mesmo, pois Ele é o local de destino do amor ilimitado de nosso Deus. Agradeço a atenção de todos e rogo ao Senhor Jesus que nos capacite e auxilie a fazer sua vontade em relação aos seus discípulos congregados nas várias igrejas. Infelizmente não falou sobre o diálogo interreligioso, porque foi falado pelo Padre Bison entre 3 e 5 minutos. 3, 5 minutos não pode falar mais de movimento ecumênico. Obrigado, Padre Bison. Passamos a palavra ao eminentíssimo senhor, presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, Cardeal Kurt Kopp. Eminencias reverendíssimas, venerados irmãos e irmãs, a orientação fundamental teológico-pastoral do Concílio Vaticano II constitui a intenção de reforçar a fé cristã no mundo, no qual ela parecia nova força à fé cristã. A intenção foi conferir uma nova força à fé cristã, tornando-a compreensível na atualidade a partir da convicção de que o cristianismo somente podia recuperar sua força marcante caso se inserisse determinadamente no hoje. Como palavra-chave de aggiornamento, foi expressa a tarefa crucial de perceber de forma sensível os sinais dos tempos e interpretá-los à luz da fé. Esta exigente tarefa pressupõe esclarecimento diferenciado da relação entre a Igreja e o mundo, o qual sempre implica também esclarecimento da relação entre a Igreja e a modernidade. Uma análise explícita e pormenorizada da Igreja Católica dos principais temas da era moderna, além das 4 grandes constituições conciliares, se encontra
sobretudo nos textos menores dos decretos e das declarações, especialmente no decreto sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio, e na declaração sobre a relação da Igreja com as religiões não-cristãs, Nostra Aetate, na qual o quarto parágrafo é dedicado ao judaísmo. Ambos os documentos do concílio são indociáveis, como já revela a história de sua criação. O verdadeiro impulso para a elaboração de um documento conciliar próprio sobre os judeus provavelmente tenha partido do encontro do Papa João XXIII com o historiador judeu Jules Isaac no dia 13 de junho de 1960. Este, pois, apresentou ao Papa um memorando com apelos insistentes para que se alcançasse uma nova visão da relação entre a Igreja Católica e o judaísmo. O Papa João XXIII, durante o seu serviço diplomático como delegado apostólico na Turquia, nos anos de 1944, já tinha tido uma experiência pessoal como o trágico destino dos judeus durante o regime de terror no Terceiro Reich. Em seu coração, a reconciliação com os judeus ele era algo importante. Logo após o encontro com Jules Isaac, no dia 18 de setembro de 1960, o Papa João XXIII pediu então ao cardeal Augustin Bea e ao Secretariado para a Unidade dos Cristãos, presidido por este último, que fosse preparada uma declaração a respeito do povo judeu. Como no texto elaborado apenas se falava do judaísmo, houve protestos por parte do lado árabe. Decidiu-se, então, que o esposo a respeito dos judeus fosse tratada num contexto maior, focando a postura da Igreja no que se refere às religiões não cristãs. O esposo sobre o judaísmo seria acrescentado no quarto parágrafo do referido decreto sobre o ecumenismo. Como, porém, os padres conciliares que viviam no Oriente Próximo exigiam que também fosse inserido o Islã, sendo que os outros padres conciliares propunham que todas as religiões não cristãs fossem tratadas. A declaração a respeito do povo judeu finalmente entrou como quarto parágrafo na declaração conciliar sobre a relação da Igreja com as religiões não cristãs, a qual leva o nome de Nostra Aetate. Essa decisão, de certa forma, foi fruto de um acordo. Contudo, para os cristãos, o judaísmo não é simplesmente uma entre as muitas religiões não cristãs. Ou seja, a relação entre o cristianismo e o judaísmo não é apenas uma variante especial do diálogo interreligioso. De outra forma, não seriam reconhecidas as características específicas desta relação, pois a Igreja, povo eleito de Deus, da nova aliança, tem um relacionamento único e singular com o judaísmo, enquanto o povo de Deus da antiga aliança, como com nenhuma outra religião. Quer dizer, a Igreja não se pode autocompreender sem referência ao judaísmo, como disse a Saul,
João Paulo II, per occasione di sua visita à sinagoga di Roma no dia 13 de abril de 1986, pronunciando as impressionantes e impactantes palavras: a religião judaica não é algo externo para nós, mas pertence ao interior da nossa religião. Com ela temos relações, como com nenhuma outra religião. Vós sois nossos irmãos prediletos e pode-se dizer nossos irmãos mais velhos. Na medida em que a relação como povo de aliança, ou seja, Israel, faz parte de autocompreensão mais íntima da Igreja Católica, de fato teria sido plausível se o Concílio tivesse inserido as suas afirmações sobre o judaísmo no âmbito da eclesiologia e do ecumenismo, olhando, por sua vez, a história amplamente complexa da elaboração da declaração, o quarto parágrafo, o qual apresenta a relação entre a Igreja e o judaísmo, não pode ser avaliado apenas como ponto de partida. Muito mais, se trata de núcleo central de toda a declaração nos tratados. Este ponto de vista foi adotado posteriormente também pelo bem-aventurado Paulo VI, a instituir em 1974 a Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo, sem inseri-la em termos organizacionais no Secretariado para o Diálogo Interreligioso, mas no Secretariado da Promoção da Unidade Cristã, com a tarefa a acompanhar e promover o diálogo religioso com o judaísmo. O cardeal Agustín Bea já tinha chegado ao julgamento de que o conteúdo da declaração conciliar nos tratados iria fazer parte daqueles assuntos para os quais a opinião pública iria mostrar grande interesse. Isso conclui que muitos iriam avaliar bem ou mal o concílio de acordo com a aprovação anual deste documento. Com sensibilidade profética, Cardeal Bea tinha percebido tudo isso já durante o nascimento da declaração, sendo que ela foi aceita no dia 28 de outubro de 1975, com 2.221 votos favoráveis, tendo apenas 88 votos contrários e 2 ressalvas. Ou seja, os padres conciliares aprovaram a declaração com uma impressionante maioria de 96%, sendo ela promulgada depois pelo bem-aventurado Paulo VI. Contudo, a declaração nos tratados é um texto que apenas antecipou algo que posteriormente iria revelar-se com toda a sua intensidade. O que precisa ser dito a respeito do grande significado do diálogo interreligioso e da cooperação entre as religiões pela paz, fundamentado nos tratados em seu quarto parágrafo, dedicado ao relacionamento da Igreja com o judaísmo, e sobre o qual o consultor de concílio, Joseph Ratzinger, comentava em seus relatórios muito valorizados durante o concílio e que, referente à relação entre a Igreja e Israel, teria sido aberta uma nova página no livro das relações mútuas. A grande importância do quarto parágrafo da Declaração Conciliar nos tratados se encontra na circunstância de que,
pela primeira vez na história, um concílio ecumênico se pronunciou de forma tão explícita e positiva a respeito da relação entre a Igreja Católica e o judaísmo. Como este reinício das relações entre judaísmo e cristianismo contribui para a assimilação histórica de Shoah, ou seja, do assassinato em massa de judeus europeus pelos nazistas, planejado e executado com perfeição industrial. É preciso mencionar que outros desenvolvimentos antecederam e prepararam a declaração nas tratados. Há de ser lembrada a International Emergency Conference on Antisemitismo, a qual foi realizada do dia 30 de julho a dia 5 de agosto de 1947 em Seelisberg. Cerca de 60 pessoas, judias e cristãs de denominações diferentes, participaram dela, sendo que, de forma extensa, investigaram formas de como poder erradicar o antissemitismo pela raiz. As perspectivas conhecidas como os 10 pontos de Seelisberg para um novo diálogo entre judeus e cristãos também entraram na declaração conciliar nos tratados. Contudo, as manifestações antissemitas são rejeitadas agora não por razões políticas, mas a partir do amor religioso ao Evangelho. Com isso, o verdadeiro sentido da nossa tratado vem à luz. Ela não se preocupou com o judaísmo por razões meramente práticas. Muito mais, inseriu a questão das relações com o judaísmo no horizonte teológico com sólidos fundamentos bíblicos. Nosso tratado não é um documento político, mas um documento estritamente religioso e teológico. Não considera a nova visão da relação entre cristãos e judeus como uma pergunta secundária, mas como uma questão que toca a identidade interior da Igreja Católica. Desta forma, a Igreja precisa dirigir a si mesma a seguinte pergunta: por que a resistência cristã à limitada brutalidade desumana da perseguição nazista aos judeus não ganhou aquela clareza que podia se esperar com toda a razão? Esta pergunta só pode ser respondida olhando-se para a história, na qual a relação entre cristianismo e judaísmo se apresenta de forma complexa. Desde o princípio, esta relação se movimenta entre proximidade e distância, fraternidade e estranheza, amor e ódio. Relação está marcada por conflitos. O então cardeal Josef Ratzinger escreveu com as seguintes palavras: por sua mãe como filha degenerada, enquanto os cristãos conclamavam sua mãe como cega e obstinada. Esta imagem ainda lembra que entre judeus e cristãos eram semelhantes às disputas familiares. Quando, no entanto, se perdeu a consciência de pertença à mesma família de Deus, as relações entre cristãos e judeus pioraram continuamente. Na história, foram expostas as graves tensões e grandes inimizades, sendo que, infelizmente, ocorreram desvios acompanhados. O reconhecimento destas relações desastrosas, a Igreja se viu na obrigação de esta visão de substituição e a subsequente teoria de herança
retornando a visão paulina do relacionamento entre Israel e a Igreja, assim como o cardeal Agustín Bia formulou o objetivo da declaração conciliar nos Tratate. Estas verdades sobre os judeus, as quais foram apresentadas pelo apóstolo e que fazem parte do depósito de fé, entram novamente na consciência dos que creem em Cristo. Esta perspectiva significa, sobretudo, que a nova aliança, a qual Deus conclui em Jesus Cristo, não pode ser compreendida como abolição ou anulação, nem como suplantação ou substituição da antiga aliança, o qual Deus concluiu como povo de Israel. A nova aliança pode ser entendida apenas como cumprimento, como enfatizado pelo cardeal Walter Kasper, que disse com razão: a nova aliança para os cristãos não é a substituição, mas o cumprimento da antiga aliança. Ambas se colocam numa relação de promessa, antecipação ou cumprimento. É preciso distinguir claramente entre cumprimento e substituição. Qualquer ideia substitutiva há de ser excluída. A fé cristã nunca foi revogada por causa da fidelidade inabalável de Deus às suas promessas. Pelo contrário, ela continua em vigor. Por causa de Israel ser o povo da aliança amado por Deus, o livro de aliança que pertence a Israel, o Antigo Testamento faz parte da herança duradoura da Igreja cristã. O Concílio, como a sua declaração nos Tratate, quis lembrar esta profunda união a este parentesco interno de judaísmo e cristianismo, destacando as raízes judaicas da fé cristã, confirmando de forma positiva e nítida a comum herança espiritual de judeus e cristãos, intimando os cristãos a eliminar qualquer desdém, calúnia, o desprezo ao judaísmo e a condenar todas as formas de antissemitismo. Estas importantes perspectivas da nossa idade não perderam nada de sua atualidade, nem mesmo depois de 50 anos. Nisto pode-se ver, especialmente, o mérito dos papas pós-conciliares. Era-lhes importante, pois, que aquelas linhas decisivas, as quais foram fundamentadas na declaração nos Tratate, fossem recebidas por toda a Igreja e desenvolvidas. Por isso, os papas pós-conciliares podem ser valorizados como protagonistas do diálogo católico-judaico. Isto precisa ser considerado em relação ao bem-aventurado Paulo VI, que já antes da promulgação da nossa Tratate viu o tempo chegar para empreender uma viagem à Terra Santa, sendo com ela podia iniciar passos promissores no relacionamento da Igreja Católica e o judaísmo. Pode-se apreciar esta viagem como um marco de caminho de uma relação transformada entre a Igreja Católica e o judaísmo. E julgar que a partir dela houve um desenvolvimento lógico rumo aos posicionamentos religioso-teológicos que o Concílio mais tarde formulou na declaração nos Tratados. Após o Concílio, Papa Paulo VI aprofundou com consistência as alterações por ele iniciadas, aprofundou-as teologicamente, dando-lhes novas ênfases. A alta valorização pelo Papa Paulo VI em relação teve um reflexo especial após a sua morte,
in un necrologio giudaico si può leggere il seguente testimonio. O povo giudeo, no mundo inteiro se lembrará para sempre dos anos de pontificado de Papa Paulo VI como início de uma nova etapa nas relações católico-judaicas. Outros passos no processo de reconciliação com os judeus foram feitos por São Paulo II, a qual, em seu longo pontificado, realizou importantes alterações para o futuro do encontro necessário entre judaísmo e cristianismo. Seu esforço, apaixonado pelo diálogo católico-judaico, mostrou-se particularmente através de seus grandes gestos. Na visita ao antigo campo de concentração Auschwitz-Birkenau, já no primeiro ano de seu serviço petrino, durante a visita à sinagoga de Roma em 1986, a liturgia pública no ano santo de 2000, na qual o Papa orou também pelo perdão da culpa no que se refere ao povo de Israel. E finalmente, durante a sua viagem à Terra Santa, quando visitou o memorial do Holocausto Yad Vashem, rezando pelas vítimas da Shoah e encontrando sobreviventes desta incomparável tragédia, além de encontrar pela primeira vez como rabino-chefe de Jerusalém. Aliás, durante todo o seu pontificado, lhe foi importante aprofundar os laços de amizade com o judaísmo. Os variados esforços efetuados por São João Paulo II foram acompanhados e teologicamente fundamentados pelo então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Joseph Ratzinger. Com a sua convicção de que não se tem acesso a Jesus Cristo sem o acolhimento da revelação de Deus no Antigo Testamento, ele teve a fundamental preocupação de mostrar as relações mais profundas entre os temas do Novo Testamento e da mensagem do Antigo Testamento, como isto foi apresentado magistralmente pelo Papa Bento XVI em sua grande obra sobre Jesus de Nazaré. Sobre este fundo teológico, o Papa Bento XVI continue o trabalho de reconciliação de seu antecessor, focando o encontro católico-judaico e fazendo todos os passos em 8 anos, os quais seu antecessor tinha realizado durante os 27 anos. O diálogo judaico-católico tem hoje uma boa continuação, como o Papa Francisco, que, como arcebispo de Buenos Aires, já tinha mantido contatos estreitos com a comunidade judaica, em especial com o rabino Abraham Skorka, sendo que o Papa continua tais contatos ainda hoje. Lhe é importante, pois, fortalecer e aprofundar os laços de amizade entre católicos e judeus, transmitindo a clara mensagem de que é impossível ser cristão e antissemita ao mesmo tempo. O ponto mais alto de seu esforço até agora foi certamente a viagem à Terra Santa no ano de 2014, como um encontro com os dois rabinos-chefes, com sua oração no Muro das Lamentações e com sua profunda meditação na Yad Vashem, onde ela orou pela graça de sentir vergonha em vista do que o homem é capaz de fazer. Esta breve retrospectiva mostra
che a continuação e approfondimento do diálogo católico-giudaico fundamentado pela nostra idade, permanecem como um fio condutor durante os vários pontificados. Acompanhar e apoiar tal diálogo são tarefas da Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo, instalada pelo Papa Paulo VI em 1974, sendo que ela se esforçou até agora pela recepção da nostra idade através de três documentos, primeiramente com as orientações e instruções para a execução da Declaração Conciliar Nostra Aetate, artigo 4 do ano 1974, nas quais está contido um programa abrangente da aproximação judaico-cristã. Segundo, como documento de orientação exegética e teológica do ano de 1985, para uma apresentação correta de judeus e judaísmo nas homilias e na catequese da Igreja Católica. Terceiro, como o documento do ano 1998, nós recordamos uma reflexão sobre a Shoah, no qual o dever dos cristãos de se lembrar da catástrofe humana de Shoah ganha centralidade. Além destes três documentos de comissão, é importante mencionar o importante texto O povo judeu e suas sagradas escrituras na Bíblia cristã, publicada pela Pontifícia Comissão Bíblica no ano de 2001, no qual são tratados os temas básicos das sagradas escrituras do povo judeu e sua inclusão na fé dos cristãos, sendo este documento, sem dúvida, exegética teologicamente mais importante texto no diálogo católico e judaico. Enfrentar esta questão de forma cuidadosa responde a ser um passo importante no caminho de reconciliação entre o cristianismo e o judaísmo, também uma importante contribuição à reconciliação entre os cristãos e à recuperação de sua unidade. A primeira divisão que percebemos, pois, na história do cristianismo consiste na separação entre a igreja e a sinagoga. O teólogo católico Erich Schivara se referiu a ela como fissura original, da qual derivou a progressiva divisão da catolicidade. Per existirem relações profundas e específicas entre a Igreja e o povo de Deus, a antiga aliança, e por causa destas relações serem comuns a todos os cristãos, mostra-se novamente que existe uma estreita relação entre o diálogo judaico-cristão e o ecumenismo cristão, no qual nos dedicaremos a seguir. Reconstruir a unidade de todos os cristãos é uma das principais tarefas do Santo Concílio Ecumênico Vaticano II. Com esta declaração de princípios, inicia-se o decreto sobre o ecumenismo Unitatis Redintegratio, que foi aprovado pelas Padres Conciliares no dia 21 de novembro de 1964, com 2.137 votos a favor e 11 votos contrários, promulgado pelo bem-aventurado Paulo VI. Com ela, a Igreja Católica adotou as preocupações básicas do movimento ecumênico e entrou nele de forma oficial e definitiva, vendo nisso o resultado da atuação do Espírito Santo. Olhando a partir
desses pressupostos para os últimos 50 anos. Deve-se notar com gratidão o quanto pode ser feito neste tempo em termos ecumênicos. Primeiramente, deve ser mencionada a redescoberta da irmandade entre os cristãos e as comunidades cristãs, o qual o São João Paulo II, em sua encíclica Udunum Sint, elenca com razão entre os resultados mais importantes dos diálogos ecumênicos. Os numerosos encontros, as várias conversações e as mútuas visitas deram origem a uma rede de relações fraternais e amigáveis, as quais formam uma base firme para os diálogos ecumênicos. A Igreja Católica promove tais diálogos com quase todas as igrejas e comunidades cristãs. Ela continua estes diálogos. Com eles, muitos frutos preciosos estão sendo colhidos. Por outro lado, porém, não pode ser esquecido que o verdadeiro objetivo do movimento ecumênico restaurar a unidade da Igreja ainda não foi alcançado. Diante destas experiências, após 50 anos, olhamos em forma de retrospectiva para o decreto sobre o ecumenismo, sendo que temos de nos arriscar com uma nova leitura. Esta deve ser responsabilizada por verificarmos a partir de 3 capítulos deste decreto onde estamos hoje. Quais são os desafios hoje não é para o ecumenismo? No prefácio e no primeiro capítulo, o decreto trata princípios católicos do ecumenismo. Em sua essência, trata-se de demonstração da unidade constitutiva da Igreja, fundamentada no mistério da Trindade Divina e da questão de como as diversas igrejas cristãs e comunidades cristãs se relacionam com isso. A dever ecumênico da Igreja Católica é justificado a partir da convicção teológica fundamental de que Cristo queria uma igreja una e única. Além disso, esta convicção de fé é confrontada com o dado histórico e hoje empiricamente verificável de que existe um número grande de igrejas e comunidades eclesiais, as quais, diante dos homens, reclamam para se representarem o verdadeiro legado de Jesus Cristo. Com isso, poderia nascer a impressão fatal de que Cristo mesmo fosse dividido. Por isso, o concílio julgou que a divisão da Igreja contradiz claramente a vontade de Cristo e representa um escândalo para o mundo, sendo ela prejudicial à causa santa do anúncio do Evangelho a todas as criaturas. Numa perspectiva olhando para a promulgação do decreto sobre o ecumenismo, meio século atrás, aparece hoje em dia a preocupante pergunta em relação a estas convicções teológicas, se este ênfase no que se refere à unidade do corpo de Cristo ainda está viva. Esta questão surge principalmente porque a situação ecumênica atual difere num aspecto fundamental se comparado ao período do concílio. A procura ecumênica pela unidade da Igreja, diante do espírito pluralista e relativista do tempo atual, está exposta a um forte vento contrário. O pressuposto básico é que, na reflexão, não se pode voltar atrás sobre a pluralidade da realidade. Não,
é permitido, caso não se queira provocar a suspeita de um pensamento totalitário. Pelo contrário, a pluralidade seria a única maneira de enxergar o todo que nos foi dado. Esta despedida por princípio do pensamento de unidade é característica do postmodernismo, o qual não apenas aceita e tolera a pluralidade, mas opta fundamentalmente pelo pluralismo. Nesta mentalidade, a procura ecumênica pela unidade parece ser rapidamente ultrapassada e antiquada. Portanto, esta mentalidade postmoderna não pode surpreender, pois entrou também de forma ampla no atual pensamento ecumênico, tornando-se eficaz no processo para que o pluralismo eclesiológico se torne plausível, segundo o qual a busca da unidade se torna suspeita. Acquiesta a razão de que, na situação ecumênica hoje, já não existe mais um consenso sobre o que seria a unidade da Igreja. Com isso, o objetivo do movimento ecumênico tornou-se discutível. Enquanto a Igreja Católica entende como unidade da Igreja a unidade visível na fé, nos sacramentos e nos ministérios eclesiais, diversas igrejas e comunidades nascidas da Reforma abandonaram esta visão originalmente comum em favor do postulado de reconhecimento mútuo das diferentes realidades eclesiais como igrejas e como isso como partes da única Igreja de Jesus Cristo. Face a tais desenvolvimentos na situação ecumênica atual, encontramos jogados de volta ao início da compreensão. Se quisermos ficar fiéis às convicções fundamentais do decreto sobre o ecumenismo, também hoje temos que manter acordada de forma amável e insistente a questão da unidade, pois, sem procura pela unidade, a fé cristã desistiria de si mesma como expressa com a clareza necessária a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Só corpo e só espírito, como também lhes foi dado uma só esperança comum. Só Senhor, uma só fé, só batismo, só Deus e Pai de todos, o qual está acima de tudo e por meio de todos e em todos. Uma nova leitura do decreto sobre o ecumenismo nos obriga, após 50 anos, a procurarmos por um novo consenso ecumênico no sentido de que a unidade continuará sendo uma categoria fundamental da cristã. Para concretizar a tarefa ecumênica, o decreto sobre ecumenismo distingue, na terceira parte, duas categorias diferentes de divisões, pelas quais a veste sem costura de Cristo foi atingida. De um lado, o grande cisma na Igreja entre Oriente e Ocidente no século XI, de outro lado, o grande cisma na Igreja Ocidental no século XVI. Trata-se de divisões fundamentalmente diferentes, cuja realização precisa acontecer em diálogos ecumênicos diferentes, sendo que estes ocorrem há muitos anos. No que se refere ao cisma na Igreja entre Oriente e Ocidente, a alienação mútua deve ter sido a causa da separação posterior
sendo que espiritualidades diferentes têm desempenhado um papel importante, favorecendo muitas vezes a incompreensão e desconfiança, certamente a crescente separação entre Oriente e Ocidente, sérias perguntas teológicas fizeram parte. Visto o conjunto, é preciso dizer que compreensões diferentes, em boa parte, ajudaram a provocar o cisma. Em vista do crescente processo de alienação, o qual, após a separação, foi novamente aprofundado no segundo milênio, é preciso valorizar come passo certo que ainda durante o concílio e sobretudo depois dele si investiu em grandes esforços no que se refere a compreensão e reconciliação, sendo que houve um início promissor como encontro entre Atenágoras, patriarca ecumênico de Constantinopla, e o bispo de Roma, Papa Paulo VI, em Jerusalém, 50 anos atrás, bem como outro encontro entre o patriarca ecumênico Bartolomeu e a Papa Francisco, novamente em Jerusalém, no mês de maio de 2014. Faz parte destes esforços a diálogo ecumênico da verdade, o qual existe de forma intensiva desde 1979. Tal diálogo se concentrou inicialmente naquelas questões de fé que são comuns à Igreja Ortodoxa e à Igreja Católica. Atualmente, trata a questão da relação entre o primado e sinodalidade. Mesmo que seja imprevisível, esta questão levará a um consenso mais abrangente. O diálogo teológico mostrou claramente que entre todas as igrejas cristãs e comunidades, ortodoxos e católicos estão mais próximos uns dos outros, porque mantiveram a mesma estrutura da igreja antiga e, consequentemente, são juntamente a igreja de Jesus Cristo no Oriente e no Ocidente. Elas são, portanto, de uma maneira especial, obrigadas a recuperar a unidade plena e a confirmar a comunhão eclesial através da participação da comunidade da Igreja na Eucaristia. No que se refere ao cisma na Igreja Ocidental no século XVI, a comemoração dos 500 anos de início da Reforma em 2017 trará um grande desafio, o qual já foi aceito pela Comissão Luterana Católica Romana, elaborando o documento do conflito à comunhão. O desafio consiste, sobretudo, na pergunta de como os diálogos teológicos já acontecidos podem se tornar produtivos para a comemoração conjunta da Reforma e para outros passos em direção à unidade. No centro dos futuros diálogos estará principalmente a pergunta a respeito da natureza da Igreja e da sua unidade. Esta pergunta já se impõe a partir da constatação histórica de que o cisma da Igreja no século XVI trouxe cada vez mais divisões consigo, sendo que as igrejas e comunidades eclesiais nascidas da Reforma se transformaram em um pluriverso. Além disso, no protestantismo mundial existem apenas esforços periféricos para uma maior unidade. Com isso, é preciso constatar mais fragmentações e processos de desmembramentos. Este fenômeno, nos tempos recentes, encontra outra confirmação no rápido e numericamente forte crescimento dos grupos evangélicos e carismáticos, especialmente no impressionante crescimento dos movimentos pentecostais
e igrejas pentecostais na América Latina, agora porém já não tem em outros continentes. Com aproximadamente 400 milhões de seguidores, eles formam hoje numericamente a segunda maior comunidade cristã depois da Igreja Católica Romana. Trata-se de fenômeno em expansão de tal maneira que é preciso falar de uma pentecostalização atual do cristianismo, com a possibilidade de reconhecer neste fenômeno uma quarta configuração de ser cristão, ou seja, junto aos ortodoxos, às igrejas ortodoxas orientais, à Igreja Católica e às igrejas e comunidades eclesiais nascidas da Reforma. Não apenas o fenômeno de pentecostalismo traz à luz que, ao recordar os 50 anos da promulgação do decreto sobre o ecumenismo, é preciso constatar que a geografia mundial da cristandade mudou profundamente neste tempo, mas também que a situação do ecumenismo tornou-se mais complexa por nada mais fácil. Honestamente, também se deve admitir que o objetivo do movimento ecumênico, a restauração da unidade da Igreja, ainda não foi alcançado. Aparentemente, irá demorar mais tempo do que tinha sido imaginado pelo Concílio. No entanto, esta mudança marcante não pode ser motivo de resignação, porque simplesmente não existe uma alternativa ao ecumenismo. Este corresponde à vontade do Senhor e à sua oração sacerdotal pela unidade. É uma necessidade para a credibilidade da fé cristã no mundo de hoje. A releitura do decreto do ecumenismo é uma boa oportunidade de revitalizar as convicções fundamentais e de continuar o trabalho ecumênico. É isso consciente em dizer que este trabalho ecumênico depende também do aprofundamento do diálogo católico-judaico. Pois os dois diálogos, o católico, e o ecumênico, se exigem e enriquecem mutuamente. Assim, Unitatis Redintegratio e Nostra Aetate continuam a ser uma bússola útil para a Igreja Católica, a qual se entende como igreja em diálogo, também hoje em vista do futuro. Obrigado. Para as considerações finais e agradecimentos, passamos a palavra ao arcebispo cardeal de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Bom dia a todos. Nós acabamos de assistir a uma aula magistral sobre o diálogo católico-judaico e sobre o diálogo ecumênico a partir do ponto de partida do Concílio Vaticano II, os dois documentos chaves, Unitatis Redintegratio e Nostra Aetate. Os dois, junto com todo o concílio, celebram 50 anos. Nós celebramos 50 anos desses documentos e do próprio concílio. Estamos, portanto, no último ano das comemorações do cinquentenário do concílio. E este evento está acontecendo dentro deste contexto da comemoração de 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Tivemos, portanto, a graça de ter entre nós, neste momento de comemoração, ninguém menos que o cardeal presidente do Pontifício Conselho para a
unidade dos cristãos e para o diálogo religioso católico-judaico. É um momento, sem dúvida, importante para este ambiente em que nós nos encontramos, ambiente acadêmico, ambiente de estudos, ambiente onde se formam futuros sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, pessoas que depois, naturalmente, terão como missão ajudar a realizar a vida e a missão da Igreja Católica. Por isso, este momento de retomada da consciência daquilo que o concílio propôs, pediu, orientou para toda a Igreja, é muito importante para nós. 50 anos depois, como nós ouvimos, podemos perceber que um grande caminho já foi feito. Mas muito resta por fazer. Por outro lado, novas questões se colocam, como o próprio questionamento do que seria a unidade da Igreja. Como entender o próprio pedido de Cristo, que todos sejam um, permanecer em mim, como o ramo permanece unido à videira. Portanto, novas questões se colocam e, de resto, há 50 anos, não havia ainda todo este florescer, esta exuberância dos grupos neopentecostais, como nós estamos vendo hoje, e que assumem um significado sempre maior, em relação aos quais nós temos, na verdade, muito pouco ainda, pouco trabalho ecumênico, pouca relação ecumênica, por muitas razões. Pois bem, eu creio que vale a pena destacar o que também o cardeal Koch já falou. A partir do concílio, todos os papas reafirmaram que é este o caminho que a Igreja deve percorrer, dos dois diálogos. E o fizeram através de palavras, novos documentos até, e de gestos, de atitudes concretas. Podemos, por exemplo, pensar na visita do Papa à Sinagoga de Roma, ou então as visitas dos papas a Jerusalém, ainda também recentemente, Bento XVI, e com certeza o Papa Francisco logo irá também, assim que ele tiver a ocasião. E outras tantas iniciativas no sentido de continuar e aprofundar justamente o diálogo, o aprofundamento das relações católico-judaicas. Por outro lado, da mesma forma, com o mundo ecumênico. Hoje, talvez muitos estão até meio descrentes no ecumenismo, no diálogo interreligioso. E por isso, tanto mais, é necessário que nós, e aqui ainda mais em ambiente acadêmico, em ambiente de preparação de futuros líderes da Igreja, é necessário que novamente se volte ao grande propósito, não só um pio desejo, propósito, a indicação de rumo do concílio para toda a Igreja, rumo que foi depois confirmado várias vezes pelos papas, pelo magistério da Igreja. A palavra mais recente vem do Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Eu espero que todos já tenham tido contato também com este aspecto. Quando, na última parte, o Papa trata de um aspecto da evangelização que entra na ótica geral da evangelização do social, do mundo social, e aí entra a evangelização na ótica também do diálogo interreligioso, o diálogo com os judeus e o diálogo ecumênico. Os parágrafos 244 a 246, de maneira particular, tratam do diálogo ecumênico, na perspectiva da evangelização, da tarefa atual da Igreja, que não pode ser deixada de lado, da alegria do Evangelho vivido, testemunhado, anunciado. E, em seguida, neste mesmo capítulo, trata das relações com o judaísmo, parágrafos 247 a 249, o Papa usa palavras muito carinhosas também com a comunidade judaica,
chamando justamente a igreja a caminhar, a aprofundar o diálogo na perspectiva justamente da retomada da evangelização. Portanto, o ecumenismo, o diálogo com a comunidade judaica, o diálogo interreligioso faz parte do trabalho de evangelização. E por isso eu manifesto aqui a minha alegria por este evento, pela promoção deste evento acadêmico, com a presença do cardeal Kurt Koch, que certamente muito enriqueceu, e naturalmente um texto que vai ficar, e também o texto dos demais que intervieram, vai continuar como texto de referência também para a nossa faculdade de teologia, para futuros encontros. E aqui está o professor de ecumenismo, que poderá voltar a ele, sem dúvida, em ocasiões oportunas. Eu quero agradecer a participação também dos irmãos aqui, irmãos Dom Biazin já, mas está voltando, isso, Dom Biazin é o bispo encarregado da Comissão Episcopal Pastoral para justamente promoção do ecumenismo e para a promoção do diálogo interreligioso. Dom Damasquinos, arcebispo metropolita da Igreja Ortodoxa Antioquina, e Rabino Jonatas, né? Jonatas é um nome bem conhecido, Jonathan, sim, que nos deu um belíssimo testemunho da sua relação com cristãos, com católicos na infância e depois no mundo acadêmico com um professor que de repente se tornou Papa Francisco. Portanto, um testemunho muito bonito que sem dúvida nos ajuda a perceber por onde as coisas podem e devem andar. Um agradecimento todo especial ao cardeal Kurt Koch pelo esforço de vir a São Paulo, uma longa viagem, de nos brindar com as suas palavras. Parabéns pela leitura em português, que não é sua língua, mas a sua pronúncia foi quase perfeita. Muito obrigado por essa participação aqui neste momento acadêmico na nossa Faculdade de Teologia. E eu gostaria de lembrar que os encontros continuam. Hoje à noite há um momento cultural no Teatro da Universidade Católica, Tuca, nas Perdizes, às 20 horas, um momento cultural com a presença do cardeal Koch, na comemoração dos 50 anos, mais especificamente da Nostra Aetate, sob o ponto de vista do diálogo católico-judaico. Então todos também estão convidados para este outro momento cultural e de comemoração deste aspecto e desta linha de orientação justamente do Concílio Vaticano II. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado Padre Valeriano, Padre Bison, pela organização deste evento, que Deus abençoe a todos. Agradecemos aos componentes da mesa, lembrando que os mesmos receberam exemplares da Revista de Cultura Teológica desta casa e também da Revista Brasileira de Diálogo Ecumênico Interreligioso. Antes de irmos embora, gostaríamos também de expressar, em nome desta instituição, a nossa gratidão ao convidado de honra, o cardeal Kurt Koch, chamando aqui os alunos Kelly Maino e a irmã Josiana para presenteá-lo. Lembramos aos interessados que as palestras que hoje aqui foram proferidas estarão disponíveis na revista online de nossa Faculdade de Teologia. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa tarde e, para concluir, também pedimos aos alunos, aos quais tem a nossa gratidão do 2º ano de Teologia, que cantem para nós a oração de São Francisco de Assis.